Boa noite, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5. E pedir o pessoal do som, Henrique, você pode colocar essa música Eu Sou Feliz, Feliz com Jesus, jogar aqui para mim? Queria que nós dessemos uma olhada nessa letra. Abra aí Mateus capítulo 5, enquanto isso. Veja só, queridos, como a gente precisa voltar a essa fé simples do Evangelho, né? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Veja só, queridos, o que a gente está acostumado a ouvir e a ter essa expectativa é receber de Deus apenas a paz. Mas às vezes, queridos, há o momento da dor, e mesmo se a dor mais forte eu sofrer, olha a fidelidade do cristão, o compromisso com Deus. Pode passar? Ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre eu sou. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meus. Nós temos que ser felizes, queridos, principalmente por ter Jesus. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Que a gente volte, queridos, a esse entendimento do Evangelho, que a maior riqueza do ser humano é se encontrar com Deus, se encontrar com Jesus. Mateus capítulo 5, verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, eis aqui o teu povo, a tua igreja, que quer ouvir o Evangelho, que quer te conhecer mais e mais. Fala a cada coração aqui, Senhor, a palavra, como o Senhor ensinou os seus discípulos, que o Senhor possa ensinar os seus discípulos de hoje. Fala com cada um dos nós, faça cada um aqui um bem-aventurado por andar nos teus caminhos e entender a verdade da tua palavra, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é a segunda mensagem que eu trago neste trecho do Sermão do Monte, onde Jesus lista as bem-aventuranças, lista 9 critérios que definem aos olhos de Deus quem são as pessoas bem-aventuradas. Aos olhos de Deus, na ótica de Deus, na ótica de Jesus Cristo. Bem-aventurados são, claro, a tradução da palavra bem-aventurados no português mais simples é felizes. Então, quem são os felizes? Quem são as pessoas felizes? Quem são as pessoas admiráveis? Quem são os bem-sucedidos na ótica de Deus? Está aqui, Jesus lista. E veja, queridos, como é diferente do que o mundo vê como as pessoas bem-sucedidas. Como o mundo vê as pessoas bem-aventuradas, as pessoas felizes. Inclusive, às vezes, na própria ótica evangélica, às vezes até no meio evangélico, tem-se um entendimento errado. Vamos ler aí comigo, novamente, no verso 1. Vocês leem na Bíblia e eu vou ler na ótica do mundo e, infelizmente, muitas vezes, de algumas pessoas do meio evangélico. Verso 3. Bem-aventurados os ricos, porque deles é o reino da terra. Lembrando que eu estou falando na ótica do mundo. Bem-aventurados os que dão gargalhadas, pois esses são os que se divertem. Bem-aventurados os poderosos, porque é eles que governam. Bem-aventurados os espertos, porque sempre escapam da justiça. Bem-aventurados os que atacam os pecadores, porque eles sim defendem a verdade. Bem-aventurados aqueles que buscam guardar uma boa reputação, apesar do coração ruim. Bem-aventurados os guerreiros, que estão sempre lutando, que estão sempre guerreando.
Bem-aventurados os que não têm nenhuma tribulação aqui na terra. Então essa, queridos, é a ótica do mundo, essa é a ótica, infelizmente, que às vezes se anuncia. Mas Jesus, queridos, ele desconstrói esse pensamento de todo no seu principal sermão, que é no Sermão da Montanha, e no principal trecho desse sermão, que são as bem-aventuranças. Jesus rompe com esse pensamento, porque esse é o pensamento natural do ser humano, que é o pensamento egoísta, que é o pensamento materialista, o pensamento terreno e um pensamento consumista. Me desculpem, queridos, mas não é isso que o Evangelho ensina. Se nós queremos ser discípulos de Jesus Cristo, se nós queremos crescer em profundidade no Evangelho e sermos pessoas menos carnais e mais espirituais, menos cheios de ganância e mais cheios de Deus, menos superficiais e mais profundos, mais conhecedores da verdadeira felicidade, nós precisamos aprender com Jesus. Então, os valores do reino de Deus, queridos, são totalmente diferentes dos valores do planeta e das pessoas em geral. A vontade de Deus para a sua vida, que é sempre algo que os cristãos às vezes perguntam, qual é a vontade de Deus para a minha vida? A Bíblia já nos diz, queridos, a vontade de Deus para a sua vida é a sua santificação. Isso está escrito. A vontade de Deus para a sua vida é a sua santificação. Que significa você ser transformado cada vez mais, o seu pensar, a ter a mente de Cristo. O seu caráter ser um caráter cada vez mais da luz. Você ser alterado de dentro para fora. Você crescer em quem você é aos olhos de Deus. É um anjo, é Jesus Cristo, é Deus olhar para você e ver uma pessoa cheia de vida, cheia de profundidade, alguém que não é fútil, nem superficial, nem materialista. Não. Uma pessoa que passou dessa para um patamar mais elevado. Então, na ótica de Jesus, quem são os felizes? Quem são os bem-sucedidos? Quem são os bem-aventurados? Veja como Jesus inverte. Tudo que o mundo acha, Jesus pega e inverte. Quem são os felizes? Os pobres, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros, os pacificadores e os perseguidos. Jesus muda tudo. E eu falei na última mensagem sobre os pobres de espírito. A ambição do ser humano hoje em dia é ser parecido com Bill Gates, ser parecido com algum milionário aí que está aí ostentando, andando com os carros de luxo, cheio de poder, cheio das melhores roupas. Jesus não ligava para nada disso. Ele que tinha todo o poder no céu e na terra, ele veio como um filho de um carpinteiro, nasceu numa manjedoura, andava a pé, tinha apenas uma roupa e, como ele mesmo diz, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Isso fazia dele um ser infeliz, um ser que murmurava, um ser que, coitado de mim? Não, pelo contrário. Ele estava sempre feliz, sempre jubiloso, sempre alegre. Porque a felicidade daquele que conheceu a Deus, queridos, é diferente. Não se baseia no que você tem, se baseia no que você é. Se baseia no seu caráter, de você olhar para você mesmo e pensar, eu estou bem. É uma pessoa simples, é uma pessoa grata, é uma pessoa satisfeita, sem exigências. Eu exijo tal coisa para ser feliz, sem murmurações. Não, é uma pessoa que naquilo que ela tem, ela glorifica a Deus, naquilo que ela tem, ela celebra, e claro, vai procurar conquistar mais, vai avançar, mas sem fazer da riqueza ou da posse o motivo do seu viver, a razão do seu viver ser dinheiro, a força motriz do seu levantar ser correr atrás dessas coisas. Não, se for essa a motivação do seu espírito, você vai ser um ser vazio, do início da sua vida até o fim da sua vida. E vai se desesperar, vai cair em depressão, etc. Porque isso não satisfaz a alma do ser humano. Não. Então a mensagem foi, cultive vida, cultive quem você é, cultive felicidade, independente do que você tem ou deixar de ter. Aprendamos com o apóstolo Paulo. Eu sei viver em fartura, eu sei, eu gosto, é bom, mas eu sei viver também em momentos de necessidade. Eu sei viver em momentos de força, de alegria, mas eu sei viver em momentos de tribulação. É um ser humano que se adapta, qualquer coisa que passa
passa de cabeça em pé, tranquilo, sem desistir da vida, ou sem, por isso, deixar de estar alegre e celebrando a Deus. E aí vamos para o segundo ponto, né? O segundo critério que Jesus nos ensina, que é de uma pessoa que está fundada em Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bom, queridos, é óbvio que todos nós procuramos no nosso dia a dia ter momentos apenas de alegria, né? Momentos apenas de diversão ou de levar a vida sem percalços. Mas essa é uma realidade, queridos, que não dá para fugir. Essa é uma realidade inescapável. As pessoas choram. Todos nós choramos no passado e vamos chorar no futuro. A promessa do Evangelho não é que você será poupado de todo choro. Não é, queridos. Inclusive, Jesus está dizendo, quem é que está chorando nesse texto? Os bem-aventurados. Até mesmo os bem-aventurados vão passar por momentos de choro. No Salmo de número 6, o salmista nos diz, eu estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, eu inundo a minha cama. De lágrimas eu encharco o meu leito, os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Todos nós, queridos, já passamos por momentos que choramos no nosso travesseiro, que tivemos dificuldade para dormir, que não se tinha esperança. O choro veio. E o choro vem, queridos, inclusive para os bem-aventurados. Mas a diferença é, e o Salmo continua, ele diz, mas o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Então a diferença, queridos, do cristão é que ele chora, mas tem alguém ouvindo aquele choro, tem alguém que se importa, e esse alguém é Deus. Que olha para a sua dificuldade e está ali para te ajudar, para te consolar e te fortalecer. A grande bem-aventurança daqueles que choram é porque eles serão consolados. É porque Deus virá até eles. Em vez daquela pessoa soberba que despreza Deus, que ignora Deus, que não está nem aí para Deus, essa pessoa está chorando e clamando por ajuda. E ela vai receber a bênção que nenhum ultrabilionário soberbo e em ostentação tem, que é ter Deus ao lado, te consolando e sendo ali para você um apoio e uma fortaleza. Deus consola os que choram, queridos. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, que é mentira, isso aqui ou você duvida de Jesus, ou você conclui que é mentira dizer que você não terá problemas, que você não passará por adversidades ao longo da vida. Isso é uma obviedade tão grande, queridos, que é até ridículo falar sobre isso. Todos nós sabemos disso. Todos nós, neste momento, estamos passando por dificuldades. E todos nós vamos passar. E Jesus deixa bem claro, o Evangelho, ele é realista. Ele não é utópico, ele não está nas nuvens, né, filosofando, ou com expectativas irreais. Não, o Evangelho é realista. Os bem-aventurados, os felizes, o maior servo de Deus no planeta vai passar por momentos de choro. É Jesus que está dizendo isso. Qualquer coisa diferente é mentira. Ele disse, neste mundo vocês passarão por aflições. Mas o que ele diz, tenham bom ânimo. Não desistam, prossigam, vão tranquilos, porque eu venci o mundo. E esse que venceu o mundo é aquele que nos consola. Então, vá adiante. Agora, algumas questões aqui são importantes, queridos, do choro. Por que o choro, aquele que chora, é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa feliz aos olhos de Deus? Primeiro, né, queridos, porque chorar nos torna mais humanos, nos torna mais sensíveis. Aqueles que choram se quebrantam, aqueles que choram põem para fora todo o sentimento que eles têm. Porque é um perigo, queridos, e a psicologia fala disso claramente, você guardar sentimentos dentro de você. Quando, em vez de você colocar para fora, em vez de desabafar, você guarda aquilo no seu coração, aquilo adoece a sua alma, aquilo envenena você, e você vai trazendo consequências para quem você é, para como você enxerga o mundo. Então, diante das dificuldades, queridos, chore, desabafe, ponha para fora. Na cultura de Israel, era comum, não sei se ainda hoje mas era comum, diante de um falecimento, diante de um sepultamento,
né, onde os familiares iam ali acompanhando o cortejo, eram contratadas choradeiras profissionais. Choradeiras profissionais, olha que profissão interessante. Já pensou? Qual que é o seu trabalho? Não, eu sou um chorador. Existia essa profissão, quer dizer, as choradeiras que iam junto do caixão, chorando, jogando pó na cabeça e lamentando. Mas qual a utilidade disso? Isso, queridos, é para que o choro, ele contagia. Então, aqueles familiares que estavam ali revoltados com Deus, ou com o coração pesado, e tão impactados, às vezes, pela morte, que não conseguiam chorar. E as choradeiras iam para fazer todo mundo chorar, contagiar todo mundo com choro. E aí os familiares choravam, botavam para fora, e aí vem tirado aquele peso, né? Porque você chora, você põe para fora, você se despede daquele ente querido que está partindo. Então chorar tem essa coisa de ser saudável para o ser humano. É importante você colocar para fora, é importante você desabafar. O livro de Salmos, às vezes você está lendo Salmos e você fica escandalizado. Porque o salmista diz e fala a Deus: Deus, esmaga o meu inimigo. Eu odeio o meu inimigo com ódio mortal. Eu quero ver ele morto, eu quero ver os filhos dele mortos, eu quero que todos eles pereçam e sejam destruídos pela tua mão. E tem passagens assim horrorosas. Mas por que isso, queridos? É porque o salmista, ele estava desabafando com Deus. Ele estava assim diante de Deus: Senhor, eu estou irado. Senhor, o que eles fizeram contra mim, eu tenho desejo de vingança. E ele põe isso para fora, ele desabafa com Deus. Que é a pessoa certa, queridos, para colocarmos para fora os nossos sentimentos. Principalmente os sentimentos maus, de ódio, de ira, de amargura. Ponha para fora, não cultive esses sentimentos. Ponha para fora e fala: Deus, limpa o meu coração. Eu estou cheio de ódio, estou cheio de ira. E aí você chora aos pés do Senhor, e aquilo sai, e aquilo você põe para fora. Isso é terapêutico para a alma do ser humano. Então, sempre quando tiver alguma coisa assim, ponha diante de Deus e deixe Ele te ajudar a tirar aquilo do coração. Ai daquele, queridos, que não chora. Se Jesus diz: bem-aventurado aquele que chora, ai daquele que não chora. Ai daquele que vê a maldade no mundo, que vê as injustiças no mundo, que passa pela dor dos outros e é insensível. Que você não seja assim, queridos. Que nenhum de vocês tenha um coração duro ao ver uma pessoa enferma, uma pessoa sofrendo, você não se importe. Não. O que a Bíblia nos diz: vamos chorar com os que choram. Vamos se importar uns com os outros. Então, há essa importância. O Evangelho nos ensina a sermos sensatos e a sermos sensíveis. Sensatos, pessoas que pensam antes de fazer, que usam da sabedoria, que usam do bom senso, seres que usam a mente que Deus lhes deu, seres racionais. Mas também o Evangelho não é algo meramente intelectual, meramente de ensino. Não, você precisa ser uma pessoa sensível, uma pessoa que chora, que se condói, que se importa, que tem um coração, que ama as pessoas e as ajuda. O Evangelho nos ensina a ser sensato e a sermos sensíveis. Jesus, ele chorou, queridos. Até Jesus chorou. Veja então que essa é uma realidade mesmo dos mais bem-aventurados. E ele chorou por quê? Porque o seu amigo Lázaro havia morrido e ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Mas as pessoas ao redor de Jesus estavam sofrendo, estavam chorando, estavam batendo no peito porque perderam Lázaro. E Jesus chora, porque ele vê a dor de todos ali. E às vezes eu imagino se Jesus não chora no céu, na glória, às vezes olhando a sua dor, o seu sofrimento, que às vezes você está chorando, encharcando, como nós lemos no Salmo 6, encharcando o seu travesseiro, achando que ninguém se importa, às vezes achando que ninguém está vendo, e às vezes Jesus está chorando junto com você. Às vezes ele se importa tanto que ele chora por você. E é importante que nós chorarmos, porque muitas vezes as pessoas só se importam depois que elas passam por aquilo. Vocês já viram que muitos ricos, milionários, bilionários, só investem em determinada causa depois que um filho, por exemplo, contrai um câncer, contrai uma leucemia, contrai alguma doença raríssima, e aí eles pegam aquela fortuna, investem, né, na pesquisa, investem nos trabalhos que estão sendo feitos. Que a gente não seja assim, só se importando depois que soframos, não. Vamos sempre se importar com as pessoas. Abra comigo em 2 Coríntios, queridos, capítulo 1.
Então lembre sempre de usar a oração para colocar para fora as suas angústias, para se apresentar diante de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, queridos, vejam só. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e vejam só, Deus de toda consolação, que é a ênfase de Jesus, Ele é o Deus de toda consolação, que nos consola, é Ele que nos consola, em todas as nossas tribulações. Vocês estão vendo, queridos? Olha a realidade do Evangelho. O cristão passa por tribulações. Ah, mas qual a diferença, então, entre o cristão e quem não é cristão, se todos passam por tribulações? O texto nos diz, verso 4, Ele nos consola. Nós temos um Deus, queridos, que nos ajuda, que nos dá força, que nos dá coragem, que nos dá determinação para prosseguir. Ele nos consola em todas as nossas tribulações. E para quê? Veja só. Para que, com a consolação que recebemos de Deus, você recebeu aquela coragem, aquela força, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então tá aí, você que vai ganhando força, ganhando experiências com Deus, console aqueles que estão precisando de ajuda para caminhar, para permanecer na igreja, para continuar caminhando com Deus. Verso 6, se somos atribulados, de novo, né, o cristão é atribulado, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá a paciência para suportarem. Veja só, esse é algo importante do Evangelho. Paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme. A minha esperança também, queridos, em relação a vocês, de serem pessoas corajosas, de diante do sofrimento não jogar tudo para o ar e falar, não, Deus não existe, Deus não me ama, não. Eu tenho essa convicção, e espero estar certo, de que você vai ser uma pessoa que diante do choro permanece para receber o consolo. Verso 6 ainda, na metade, é para consolar, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Verso 7, a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Então o cristão, querido, ele participa dos sofrimentos do mundo, muitos Deus nos livra, inúmeros, mas alguns a gente tem que passar. Faz parte da nossa existência num mundo de pecado, porque tanto eu como você, nós pecamos. Então, estamos num mundo mau e que a gente colhe consequências dos nossos erros e dos erros das pessoas que estão ao nosso redor. Mas nós receberemos consolação de Deus, sempre. Diante de cada dificuldade virá consolação. Diante de cada luta virá uma ajuda do céu para você. O que importa é permaneça, como disse, paciente diante da tribulação. Queridos, o choro, essa didática de Deus, e essa experiência, esse viver na terra, faz com que a gente amadureça. Porque o ser humano, ele tem uma síndrome de onipotência. O ser humano não quer passar por nenhum choro, ele não quer sofrer mal algum. Ele não quer confiar em Deus o seu futuro, ele quer controlar tudo. Não, queridos, nem Jesus passou pela vida sem sofrer. Nem Jesus. Se ele não passou, que nenhum de nós venhamos fazer exigências desse tipo. Não. O choro, queridos, muitas vezes é necessário para que você construa em você o caráter que Cristo teve. Porque qual é o nosso objetivo, queridos? De novo, é ser como Bill Gates ou ser como Cristo? Se for ser como Cristo, diante da dor, você vai ter que se comportar como Cristo. Jesus não passou por momentos de dor, e vários? E como Jesus lidou com a dor? Como Jesus lidou com o choro, queridos? E é assim que você tem que aprender a lidar. Jesus lidou com a dor e com o choro sem culpar Deus, não ficou acusando Deus disso, Deus está me punindo, Deus é mau, Deus não existe, não. Sem culpar a Deus, sem se revoltar, sem se tornar mal, porque alguns, diante do sofrimento, jogam a toalha para cima e dizem, não quer saber? Se as pessoas fazem assim comigo, eu vou fazer assim com elas também. E elas abandonam a caminhada que tinham, o caráter que elas vinham construindo. Não, queridos, passe pelos momentos de dor, sem se tornar mal, sem negociar os princípios e os valores que você tem. Passe pela dor sem se destruir. Passe pela dor sem murmurar, porque a murmuração também
envenena o seu coração, faz você uma pessoa amarga, faz você desgostosa com a vida, faz a vida ficar cinzenta. Tudo isso, queridos, quando você trata a vida nessa beleza do Evangelho, de passar pela dor, entendendo que faz parte, sem perder a esperança, sem perder Deus de vista, diante das tempestades, caminhe olhando para Jesus. Diante de cada dificuldade, saiba que virá o tempo da bonança. É preto no branco, é simples assim, virá o consolo. Se você está passando por um momento de dificuldade, saiba, virá o momento do consolo. O que você tem que fazer é permaneça na jornada. Não negocie os seus valores, não venda o teu Deus, não murmure, não se envenene, não se amargure, não, continue em paz, paciente diante da tribulação. E adiante, meu irmão, um pé após o outro, e adiante. E saiba, queridos, que as tribulações não são perda de tempo. Às vezes as pessoas passam por 1 ano, por 2, de momentos difíceis, e ela pensa, meu Deus, eu perdi 2 anos da minha vida com esse problema. Não, queridos, não. Aquilo é útil para muita coisa. O choro atual faz você evitar o choro seguinte. Vou repetir, o choro atual te faz evitar o choro seguinte. Quando você chora por uma falha, por um erro cometido, por algo que você não teve sabedoria, chore, pense, medite naquilo, para que aquele choro evite os choros seguintes. Então, até os momentos ruins da vida, que você pensa, mas eu perdi tempo. Sim, mas aquilo te trouxe sabedoria. O errar te faz repensar uma forma de pensar a vida. Você tinha um entendimento, errou, viu que aquele entendimento é errado, você vira e aprende. Aprender, queridos, é uma grande riqueza do ser humano. É isso que nos diferencia das pessoas que são duras de coração e que não aprendem. Não, aprenda, para que você cresça cada vez mais. Quem aqui quer ser salvo, queridos? Levanta a mão. Quem quer ser salvo? Quer mesmo, meus irmãos? Se você quer ser salvo, queridos, no Evangelho, não é ser meramente salvo do inferno. Ser salvo no Evangelho não é meramente ir para a morada eterna com Deus. Ser salvo no Evangelho é ser salvo do egoísmo, é ser salvo do ódio, é ser salvo da ira, é ser salvo das más atitudes. Ser salvo é ser salvo da dureza de coração, tudo isso. É ser salvo do inferno que tenta ser formado dentro de você. E para você ser salvo disso, queridos, enquanto você não for salvo dessas coisas, haverá momentos de dor. Porque o egoísmo gera dor. Momentos de ira que você se descontrola, gera sofrimento. Momentos que você permite o seu coração se encher de ódio, vai ter sofrimento. O seu maltratar das pessoas, sua forma de lidar, muitas vezes ruim com a vida, vai trazer sofrimento. Então, para você ser salvo desses sofrimentos, você precisa ser salvo dessas más atitudes que vêm antes. Então, seja salvo desses males do coração, que Jesus nos ensina, para que você seja salvo dessas dores. Abra comigo em Tiago, queridos, capítulo 1, por favor. Tiago, capítulo 1, verso 2. Olha só, queridos, o Evangelho, como está escrito, que a gente possa crescer e aprender a potência desses homens que caminharam na terra seguindo Jesus. Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. O quê? O fato de passarem por diversas provações. O que ele está dizendo aqui? Bem-aventurado, ou seja, felizes, grande alegria têm os que passarem por diversas provações. Os que chorarem. Bem-aventurados os que choram. Por quê? Ele continua no verso 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então é isso que o Evangelho ensina, queridos. Você deve considerar, num momento de luta, um período de prova da sua fé. Que você tem que mostrar para Deus e o mundo está olhando o cristão que você é diante da dor. Porque ser cristão, glorificar a Deus, aleluia, ressuscitou e cantar, e aconselhar todo mundo, vem seguir Jesus, vem seguir. E isso é ótimo, mas é fácil no momento da alegria. Mas aí vem a prova da sua fé, onde Deus, os anjos, os demônios e o mundo lá fora vai olhar para a sua vida, diante da dor,
E como você vai se comportar? Vai murmurar? Vai acusar Deus? Vai dizer que Deus não existe? Vai jogar tudo para o alto e se tornar uma pessoa sem caráter? Ou vai falar, diante da dor, eu sirvo a Deus. E diante da dor, Ele é o meu Deus. E eu não perco as minhas esperanças, porque eu sei que Ele é fiel. E o Evangelho funciona na bonança, e o Evangelho funciona na tempestade. E diante do que vier, vai bater aqui num homem e numa mulher de Deus, que vai resistir, que vai perseverar, que vai ser paciente e que vai glorificar a Deus diante dessa tempestade e vai passar por isso e vai vencer e lá do outro lado vai falar, vejam, o Evangelho funciona porque na minha vida eu venci, na minha vida eu perseverei, Deus me deu forças, eu passei por isso, meu irmão, você pode também. Porque a força não veio de mim, veio de Deus. E o que isso produz? O texto nos diz, produz perseverança, produz maturidade e produz pessoas íntegras, perseverantes, pessoas que não abandonam, que não jogam fora. Coisa mais comum de se ver hoje em dia, pessoas que dão alguns passos e se desviam. Não, pessoas perseverantes, pode vir o que vier, pode vir o que vier. Aqui está se falando de um discípulo de Cristo. Não uma pessoa que está aqui, alguém que entrou por acaso e foi ficando. Não, um discípulo, pode vir a tribulação, vou perseverar. E de novo, uma pessoa madura, é uma pessoa que não fica mimada, que não pode passar por nenhuma dor, que vai ficar choramingando pelos cantos e lamentando. Não, eu sou uma pessoa madura, sei que vai vir tribulações, e eu sei em quem eu tenho crido, e eu vou passar por isso. Vamos adiante. E uma pessoa íntegra, eu não vendo, eu não vou negociar quem eu sou. Ah, mas eu perdi tudo que eu tinha, perdi minhas finanças, e está vindo uma proposta interessante para mim, não interessa. Eu sou discípulo de Cristo, eu não vendo meu Deus, diante da prova eu vou ser uma pessoa íntegra. Jamais negociar minha fé, jamais. Precisamos de cristãos assim, compromissados com a cruz, que negam-se a si mesmo, tomam a sua cruz e seguem Jesus. Venha o que vier, tenha que enfrentar o que for. Mas aí você me pergunta, mas como ter essa força para enfrentar, às vezes, tribulações imensas? Como ter essa força para enfrentar coisas que às vezes são até maiores do que nós? Porque nós somos fracos, nós somos pó. Abra comigo, queridos, Romanos capítulo 5. Que nessa igreja sejam formados cristãos perseverantes, maduros e íntegros. Porque aí, queridos, você não vai se desviar jamais do caminho de Deus. Romanos 5, vamos do verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Olha, sempre a palavra no Evangelho. Pessoas firmes, perseverantes, pessoas fincadas na rocha. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eles se gloriam no quê? Na esperança da glória de Deus. Isso que é a força motriz. Olha, continuando. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nos problemas. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz, de novo, perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, a chave para o verso 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como se gloriar nas tribulações? Como não perder a cabeça? Como não murmurar? É o finalzinho do verso 2, porque nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque passar pela tribulação sozinho é uma coisa. Passar pela tribulação, sabendo que Deus está do seu lado, sabendo que Ele vai te dar forças, sem jamais perder a esperança. Sabendo que de alguma forma Deus vai intervir, de alguma forma Ele vai te dar forças, vai te dar coragem, vai te dar uma sabedoria. Isso te dá uma força para continuar. Então se glorie na glória de Deus. Mesmo que tudo aqui não saia conforme você planejou, queridos, existe uma glória, que isso tem sido esquecido de ser pregado, existe uma glória eterna reservada para os filhos de Deus. Isso ninguém te rouba. Por isso que Jesus diz, quando você acumula riquezas,
O ladrão rouba, a traça e a ferrugem corrói, tudo isso pode passar. Agora, existe uma riqueza que você ajunta nos céus, que nenhum ladrão rouba, que nenhuma traça, nenhuma ferrugem corrói. É uma riqueza que te aguarda. Você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro de Cristo, e a eternidade vai ser sem qualquer choro, sem qualquer tribulação. Então, espere essa glória, se glorie na glória de Deus. Meu irmão, vocês já viram, que eu acho que todos nós já conhecemos aquele irmãozinho, aquela irmãozinha, que no momento de dor, de perigo, de dificuldade, estava sempre alegre, sempre entoando um louvor. Você pergunta, eu já, na minha infância, na fé, já conheci pessoas maravilhosas, queridos, que eu ia na casa de uma senhorinha, e a casa era de terra batida. Ela só oferecia um pouquinho de frango com arroz, porque não tinha muita coisa para oferecer para nós. Uma casa paupérrima, e sempre entoando louvores, sempre feliz, era a pessoa mais sorridente da igreja. Por quê? Porque ela se gloriava na glória eterna que viria. Porque mesmo que a vida não tenha beneficiado, tenha trazido sobre ela dificuldades insuperáveis para ela sabia a esperança que ela tinha em Deus. E ela vai ter uma mansão que nenhum desses ricaços da terra jamais sonharam em ter. A eternidade é a espera, e eu espero encontrar com uma pessoa desse quilate lá em cima, dessa potência, dessa vivacidade e dessa alegria. E queridos, o Evangelho também nos ensina a diferenciar, fazer uma diferença, e isso é muito importante, queridos, prestem atenção, a diferenciar a dor do sofrimento. São duas coisas distintas, a dor e o sofrimento. O que é a dor? A dor é aquele impacto que você sofre diante de uma perda, diante de um acidente, diante de uma doença. Você está sentindo uma dor física, uma dor emocional, aquela coisa imediata que vem no acontecimento. E existe o sofrimento. O sofrimento é por aquilo que já passou. Você fica ruminando aquilo, fica trazendo aquilo à memória, fica se martirizando por aquele passado, aquilo te corrói por dentro, aquilo que você cometeu, aquilo que fizeram contra você, aquilo fica te ferindo, te machucando, uma cicatriz aberta. Esse é o sofrimento. Aquela cicatriz que você vai deixando aberta por anos a fio. O Evangelho nos ensina, a dor vem, o choro vem, a tribulação vem, mas o sofrimento, não. O sofrimento você tem que superar, você tem que vencer, você tem que passar adiante. É que o Evangelho nos ensina. Nós deixamos para trás as coisas que para trás ficam e prosseguimos adiante, rumo ao alvo da nossa fé. Deixe as coisas que para trás ficam. Não fique sofrendo por aquilo que aconteceu há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, alguém que te feriu, alguém que te traiu, alguém que te machucou, alguém que você feriu, alguém que você machucou. Não fique corroído nisso, não fique se martirizando por isso. O passado você perdoa. Você precisa aprender a perdoar pessoas e a perdoar o passado. Lance o seu passado no mar do esquecimento e vá adiante. Confie em Deus, tenha esperança em Deus e cuide do seu presente e do seu futuro. No Evangelho você chora, tem o momento da dor, mas aí tem o momento do consolo. Aquilo já passou. Você não tem que ficar chorando eternamente. O que o Evangelho nos ensina é, não chore eternamente. Chore, porque dói, mas depois receba o consolo. Consolo que pode ser até do tempo. Já passou o tempo. Eu não preciso ficar trazendo isso à minha memória. Não, eu tenho que trazer à minha memória aquilo que traz esperança. Eu tenho que olhar para o futuro, eu tenho que olhar para frente. Superar o passado, receber o consolo de que aquilo já passou, receber o consolo que eu estou vivo, que eu estou bem. Ah, mas aquela doença já passou. Fique firme e vá adiante. Viva no consolo que Deus te deu. Então, diante da dor, diante da tribulação, seja paciente, porque o consolo já vem. Então, espere com tranquilidade e com calma. 2 Coríntios, queridos, capítulo 7. Existem também os momentos onde você fica um pouco contrariado, você sofre um pouquinho, mas é para o seu bem, queridos. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 8. Olha a realidade humana, queridos, que lindo. O apóstolo Paulo lidando com os coríntios. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, lhes tenha causado choro, lhes causado dor, eu não me arrependo. É verdade que a princípio eu me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo.
Por quê, queridos? Ele havia enviado uma carta repreendendo a igreja de Corinto por algumas coisas horríveis que eles estavam fazendo, o que entristeceu a igreja. Verso 9, agora, porém, eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos. Veja só, Deus ele não se alegra porque você ficou entristecido, porque você passou por aquela dificuldade, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, olha só, vocês se entristeceram como quem desejava, queridos? Como Deus desejava, vocês se entristeceram como Deus, é necessário às vezes. E de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Olha só, queridos, o Evangelho. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte, né? Aquela tristeza que se deprime, que se corrói. Não, é uma tristeza para gerar arrependimento. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu. Por isso que eu disse, os momentos de tribulação não é tempo perdido, elas produzem, elas são úteis. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. O que ela produziu? Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Uma tristeza que comoveu aquela igreja, gerou arrependimento. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Então veja só, queridos. Há os momentos que você passa por algumas dificuldades, para você se arrepender, para você corrigir rumos, para você corrigir formas de pensar. E diante desses momentos, como eu disse, você pode reagir como aquele que chuta o balde. Ou você pode se comportar como uma pessoa madura e íntegra, produzindo vontade de mudar, vontade de crescer, vontade de aprender com os erros, vontade de superar isso, vontade de jamais abandonar quem você é. Não. Assim, queridos, quando você for advertido pela palavra de Deus, né, como o apóstolo Paulo aqui, advertiu uma igreja, repreendeu, quando você for, queridos, assim, confrontado com a palavra, confrontado com a mensagem, faça como essa igreja, se arrependa, receba essa tristeza segundo Deus e mude a sua vida. A palavra de Deus aqui não é apenas para te elogiar, para te levar para cima. Tem esse papel também. Mas existe um momento que você precisa repensar e falar, não, eu preciso crescer, preciso corrigir aqui, corrigir ali. Por quê? Porque essa tristeza, segundo Deus, vai gerar um amanhã mais feliz, um amanhã em que você vai lidar melhor com a vida, em que você vai superar as coisas mais facilmente. Davi, ele só pôde ser rei, Davi só pôde vencer Golias, porque ele era um pastor no campo, um pastor de ovelhas, ninguém dava bola para ele, mas ele enfrentou um leão, enfrentou um urso, e venceu os dois. Ninguém deu bola para ele, ninguém elogiou ele, ninguém reparou nada do que ele fez, mas esses momentos de luta, de confronto, é que definem o seu futuro e definem quem você é. Então, queridos, seja paciente diante da tribulação. Enfrente as coisas com essa sabedoria, dia adiante, de crer no Senhor e que Ele vai estar com você. Todo momento, querido, Ele vai estar te acompanhando. No Evangelho, você não vai encontrar promessas falsas, queridos. No Evangelho, não vai encontrar sonhos irreais. Você vai encontrar que Deus vai estar com você. E para mim isso basta. E foi o que Deus disse para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo clamando a Deus, Deus, tira de mim esse espinho na carne, tira de mim essa dor, tira de mim essa tribulação. E Deus diz, Paulo, a minha graça te basta. Só continue, você vai ver onde isso vai te levar. Então, meu irmão, o que Jesus quer te dizer é que você é uma pessoa bem-aventurada. Mesmo no momento que você está chorando, mesmo em coisas que você não sabe como lidar, e já apanhou algumas vezes dessas coisas, chore, coloque diante de Deus as suas angústias, porque os bem-aventurados, mesmo os grandes homens de Deus, tiveram momentos de choro. Jesus chorou, o apóstolo Paulo chorou, todos nós passamos por isso. O que nos define é se você permanece com Deus. Se seja o que for, você fica com Ele, Ele vai te ajudar a superar. Você pode escolher viver a sua vida sozinho, ou pode escolher viver a sua vida com Deus. Para mim, nunca me arrependo de ter escolhido viver com Ele, sempre. E eu sempre vi a mão dele, sempre, cuidando de mim nos momentos que eu não tinha mais forças,
E isso é comum a todos nós, eu nem preciso citar exemplos. Todos nós passamos por esses momentos. E Ele é a nossa força. Vá, queridos, vá semeando e chorando. Vá adiante, semeando e chorando. Porque lá na frente você vai voltar com os feixes, sorrindo, louvando. Ele transforma o nosso pranto em dança. Ele transforma o nosso choro em alegria. Virá o choro, mas virá a consolação. Essa é a promessa de nosso Deus. Que diante da tribulação, você pode perseverar, sabendo com convicção, que Ele vai estar do outro lado da tempestade, te esperando e para te dar forças e para te consolar. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, essa sua promessa é uma promessa tua. Não de que não haverá choro aqui na terra, mas que o Senhor nos consolará sempre. Sempre o Senhor estará conosco. O Senhor nunca nos abandona, mesmo diante das nossas derrotas, das nossas fraquezas e até dos nossos pecados. O Senhor não nos abandona. Nós muitas vezes te abandonamos, o Senhor não. Então seja o Senhor, Pai, fortaleza, seja o Senhor refúgio, seja o Senhor a segurança de cada um aqui. Que a nossa segurança não seja emprego, nem finanças, nem nada desse tipo. Que a nossa segurança seja o Senhor. Que o Senhor seja a nossa força nessa vida. Nos dá maturidade, nos dá perseverança, nos dá integridade. Para sempre caminhar honrando ao Senhor, Pai. Que a nossa alma permaneça pura, permaneça sem manchas, sem rusgas, sem coisas semelhantes. Para estar sempre te exaltando e para alcançar a glória eterna. Essa seja a nossa esperança e que a gente se glorie a glória eterna. Que nenhum das pessoas aqui fique sofrendo em relação a coisas do passado. Não, Senhor. Tira do coração de cada um aqui. Que o teu bálsamo, o teu consolo possa limpar cada coração, cada mente das mágoas do passado, das traições, das más experiências. Traz esse consolo em cada alma, para que a gente comece de novo, para a gente recomeçar, para andar na terra sem pesos do passado, sem ficar ruminando coisas que fizemos ou que fizeram contra nós. Senhor Jesus, consola cada alma, consola cada coração, cada um sinta que o Senhor faz parte da vida de cada um aqui. Dá força, dá coragem e abençoa, Senhor, cada um possa vivenciar isso, de saber que o Senhor nos dará a vitória, que o Senhor nos dará o consolo. E chegará o momento, na glória eterna, onde não haverá mais choro, mais dor, mais morte, mais maldade alguma. E é esse tempo que nós aguardamos, mesmo chorando aqui, nós aguardamos o momento onde não haverá mais choro, onde a consolação será plena, onde a eternidade do amor de Deus nos abraçará para sempre. Senhor, permanece, faz com que cada um permaneça nesse caminho. Porque eu quero ter essa convicção, como do apóstolo Paulo, de cada um aqui estará lá, neste momento. Mesmo dos choros daqui, todos serão esquecidos. E só haverá alegria eterna em Ti. Te peço, Senhor, por cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém.